E hoje a gente está aqui com mais um episódio do nosso podcast. E eu estava há muito tempo esperando por esse episódio, tentando aqui um horáriozinho com ela para a gente falar um pouquinho aqui. Meu nome é Patrícia Santiago, eu sou médica e a gente vai para mais um episódio do nosso podcast Além do Peso. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, né, doutora? Para mais um episódio hoje. Eu ainda com nem falei, essa nem pessoa fantástica aqui que você já vem, ó. Tentando, meu povo, aqui trazer essa moça Consegui um aqui horáriozinho aqui na na agenda agenda dela dela. super requisitada. Doutora Ana Tavares. Doutora Ana Tavares, ginecologista, e a gente vai falar hoje tudo sobre reposição hormonal feminina. Bora com nós? Bora com a gente, povo? Vamos lá. Tudo bem, doutora? Se Tudo apresente bem. aí para o nosso público. Eu sou doutora Ana Tavares, sou ginecologista e atendo há muitos anos aqui na cidade de Manaus. E vamos para o podcast. Vamos pro podcast. Vamos As tirar a dúvida dos perguntas nossos aqui. seguidores hoje, que tem muita pergunta aí, né, doutora Muita Patrícia? pergunta. Na verdade, assim, eu já tô aqui buscando aqui que eu consiga mais horários aí na agenda dela pra gente gravar mais outros episódios, né? Libido feminina, síndrome dos ovários policísticos, né? Mas a gente vai começar hoje com uma que sempre pedem pra gente, né? Sim. Reposição hormonal feminina, hoje. E nós vamos ter o episódio de reposição hormonal masculina, tá? Bora lá? Bora lá. Vamos lá. Doutora, primeiramente, muito obrigado pela presença. É sempre Obrigada uma honra também. estar aqui com a senhora, tá? Muito obrigado por dispor seu tempo aqui para ajudar a esclarecer os nossos seguidores aí, os nossos pacientes, Gente, a gente também, que a gente tira bastante dúvida aqui sobre esse assunto tão importante e tão muitas... polêmico, né? É polêmico e muitas vezes renegado, né? Que as pessoas não gostam de falar, não gostam de fazer. Existem alguns tabus em relação à Tabus, isso reposição hormonal Certo. feminina. Talvez a senhora sinta isso. Talvez não, com certeza a senhora sente isso mais do que a gente. Na clínica diária, sim. Explica pra gente o que é a reposição hormonal feminina, né? Qual a importância dela. Importância não, o que é a reposição hormonal feminina e quando ela deve ser iniciada, quando ela deve ser pensada em ser realizada. Então, a reposição hormonal feminina, ela é uma reposição que começa na menopausa, por conta da falência ovariana. O ovário deixa de produzir os hormônios femininos e, com isso, tem sérias consequências emocionais e físicas, e a mulher acaba precisando de fazer essa reposição. Quando ela deve ser realizada? Quando ela deve iniciar? Aí eu vou falar dos benefícios, né? Então, Sim. quais são as mulheres que vão ser beneficiadas? Então, a gente começa a reposição naquelas mulheres de baixo risco, na perimenopausa, antes mesmo de começar a menopausa, e nos primeiros anos da menopausa. Porque aquela mulher que tem 10 anos sem menstruar na menopausa, elas não vão ter benefício. Aí a gente usa outras alternativas que não a reposição hormonal. Então, respondendo, seria naquela fase de transição, que é o climatério, e nos primeiros anos da menopausa. Seriam essas mulheres que seriam beneficiadas. Tá. Então, naquelas pacientes que a gente chama de janela de oportunidade. É a janela de oportunidade, Isso. exatamente. Antes mesmo do início da menopausa, Isso. porque a menopausa em si já é a falência total do ovário, já não tem mais já hormônio não tem, nenhum. Não tem mais exatamente. ela não menstrua mais, ela não tem mais o Mas você pode começar antes. Os primeiros sinais de que tá entrando em falência ovariana. Exatamente. No início da menopausa também você Isso. pode começar também. E Isso. depois de 10 anos já não tem mais contraindicação, não é isso que ela falou? Não tem mais indicação. Não tem mais indicação. Não tem mais indicação. Não pode mais ser feito. Não pode. Não pode por causa do risco cardiovascular. E aumenta aí os fenômenos tromboembólicos. Aumento para risco para câncer. Eu tinha um professor que ele falava assim, ele tirava uma brincadeira, que ele falava assim: depois de 60 anos você não repõe hormônio na mulher porque você coloca pressão em cano velho, ele pode estourar. Brincadeiras à parte, mas se você mas a levando mulher, por risco cardiovascular... Mas deixa eu colocar aqui, né? É uma brincadeira, mas a gente tem que falar, né? A gente precisa falar. É uma brincadeira, mas assim, se essa mulher
ela já fez. É óbvio que a mulher que nunca repôs, Sim. ela nunca repôs, ela tem que ter toda uma avaliação e um cuidado, né? Principalmente quantidade de dose, como se vai ser um creme, o que ela vai usar? Qual a alternativa que ela vai usar com o profissional? Mas uma mulher que já fez a reposição, ela já começou lá no climatério, ela já está na menopausa e já fez reposição, ela precisa fazer. Continuar Ela fazendo. precisa vai continuar, vai ter o Uma segmento. Uma com mulher de certeza. 60 anos é uma mulher jovem, é uma mulher Exatamente. produtiva, Ainda né? é produtiva, Ela é produtiva, exatamente. é uma mulher que ela precisa ser avaliada em todos esses aspectos, entendeu? Cardiovascular, avaliar com a mamografia, avaliar a densitometria, avaliar as ultrações dela, ela fazer toda a As avaliação, as comorbidades. comorbidades, ela fazer toda a avaliação dela e aí avaliar os sintomas dessa mulher. Porque muitas vezes não é Certo. só simplesmente você avaliar um exame. Você precisa avaliar o que aquela O paciente. paciente está dizendo. Né? A Certo. clínica é soberana. Certo. E aí, a partir disso, sim, definir com a paciente qual é a melhor forma de reposição, como é que vai conduzir essa paciente. Certo. Né? E um ponto que a doutora Ana, depois ela vai pontuar aqui pra gente, é realmente As indicações. as indicações e saber se essa paciente ela vai realmente manter o acompanhamento com você, né, Ana? Certo. Com o profissional. As indicações, a maior indicação são os sintomas vasomotores. É aquela paciente que chega com calorão, sudorese, acorda de noite com muito suor, mesmo no ar-condicionado, tem a Frio. labilidade de humor, insônia, todos os sintomas vasomotores. É a principal indicação. A longo prazo, existe a síndrome urogenital, que a gente sabe que existe receptores de estrogênio, que é um hormônio que a gente usa, na uretra e no terço da vagina. Então, aquelas mulheres, vamos dizer que a pessoa chega aos 55 anos, né, que são os primeiros anos da menopausa, e já tem uma certa atrofia genital, ressecamento vaginal, dor na relação sexual, infecção urinária de repetição. Então, a gente tem que fazer reposição hormonal nessa paciente. Obviamente, respeitando todos aqueles critérios de avaliação prévia, né? Certo. Então, só para a gente escalonar aqui para que os nossos seguidores possam entender. Então, primeira coisa, não necessariamente eu preciso esperar eu parar de menstruar para que eu possa iniciar minha reposição De hormonal. jeito nenhum. Muito pelo contrário. Aí eu já perdi uma certa janela de oportunidade, que é os sintomas de climatério, que começa exatamente com isso que a senhora acabou de falar. Os sintomas vasomotores, que é o fogacho, o calorão, que seriam os primeiros, sudorese. que seriam os sintomas mais E sensíveis esses sintomas, eles param, Fábio. Param. Né? Mas eu não vou deixar essa paciente ficar sofrendo porque ela não entrou na menopausa. Ela está no climatério, ao redor dos 45 anos, e chega no meu consultório, já tem falência ovariana. Mas ainda está menstruando, ainda está ciclando. Entendi. Eu tenho que fazer reposição hormonal. Já precisa indicar para essa paciente a reposição hormonal. Com todo critério, né? Claro, porque não, assim, só para ficar claro aqui para quem está nos ouvindo, toda vez que a gente falar que tem que indicar a reposição hormonal, certo, é a paciente de baixo risco, passa por toda aquela avaliação, tudo que precisa ser feito. É uma qualidade de vida que a gente vai dar para a paciente com segurança. Com segurança, exatamente. Então, toda vez que a gente fala que tem que fazer, já fica subentendido que essa paciente vai passar por essa avaliação. Certo. Da mama, do endométrio, cardiovascular também, que são todos os riscos. Só para ficar claro. Então, essa paciente realmente... boa anamnese, uma boa história clínica. Uma dúvida que eu tenho, que eu vejo muito no consultório, muitas vezes chega paciente ali com 52, 53 anos que já parou de menstruar. Certo. E eu pergunto para ela, a senhora está fazendo reposição hormonal? E ela fala assim, não, doutor. Eu falei assim, por que a ginecologista não passou para a senhora? Ela falou, não, eu fui no ginecologista. Ela viu meus hormônios aqui, ela disse que estava bom e que eu não sentia nada, não precisava de fazer reposição hormonal. Como é que funciona isso, para que a gente possa entender melhor? Parei de menstruar, eu não tenho esses sintomas que a gente acabou de falar. Não tem um calorão. Não tem sudorese. Mas parei de menstruar. Certo. Então, quer dizer, meus ovários já estão falidos. A gente tem que... Essa paciente, a gente tem que, como você fala, a gente tem que puxar essa paciente para a gente. Porque a gente sabe que a curto prazo, até a médio prazo, ela vai ter aquela que a gente chama de síndrome urogenital. Ela vai ter... Essa paciente de 52 anos, ela pode chegar no meu consultório com infecção urinária de repetição. Que é uma
falência de estrogênio. Estrogênio, porque Né? da ponta da uretra e da bexiga. 52 anos sem reposição hormonal, se tiver uma paciente que tem um parceiro, uma vida sexual ativa, ela vai ter dor Vai na ter dor. relação sexual, por causa do ressecamento vaginal. Entendi. Né? E muitas vezes essa paciente, ela nem relata, né? Ela nem percebe, ela nem sabe que a alteração do sono é relacionada muitas vezes a simplesmente a pessoa não fazer a reposição hormonal. Essa Ela parte tem cognitiva. A parte cognitiva, onde ela tem lapso de memória, ela chega, tá na cozinha, vai pegar uma coisa na sala e simplesmente ela já esqueceu o que ela veio buscar. Exatamente. E ela não sabe que isso aí está relacionado à reposição, que ela precisa, tem necessidade da reposição, fazer a reposição hormonal. E essa paciente de 52 anos, às vezes você pede uma densitometria óssea e Ela tem uma osteopenia, uma Uhum. diminuição da densidade óssea, da massa óssea. Então, a gente tem que fazer a reposição hormonal para reduzir a fratura dessa Reduzir paciente, de a- quadril, Reduzir a perda de vértebra. perda de né? massa mineral Que e perda de isso- massa muscular. Exatamente. Também. 52 anos é uma paciente produtiva. Sim, a pessoa, uma sim. paciente dessa tem uma fratura de quadril, de vértebra. Talvez com Então- 52 ela não vai ter, mas aos 65, se ela não fizer Isso é a nada longo até prazo. lá, ela vai ter. Mas ela começa com uma osteopenia, né? Exatamente. É nessa nessa fase fase aí você... Que ainda tem oportunidade É de essa fazer. janela de oportunidade que a gente tem Não que... pode perder. Não pode perder. Olha, que interessante, doutora. Quando chega esses pacientes, então a gente tem que orientá-los dessa maneira. Tem Tem que porque- orientá-lo. É, muito. Tem que orientar. Porque eles chegam realmente desorientados. Não, eu não sinto nada. Fui na Eu fui no ginecologia. ginecologista. Ou às vezes nem vai, porque também não sente nada. Nem pra dizer que fui na ginecologista. É. Às vezes nem vai. Não sinto nada. Eu tô bem. De repente não tem parceiro sexual. Mas se você puxar da paciente, você vai ver que a paciente ela pode não ter dor na relação, que ela não tem parceiro. Mas ela pode ter uma infecção urinária de repetição, Ela vai ter essa osteopenia. vai ter uma diminuição da massa óssea. Então, é uma paciente que merece uma reposição hormonal. Tem alteração do sono, né? Alteração do sono. Alteração do humor. Alteração do Do humor. Às vezes tem paciente que, devido a essa queda desse estrogênio, ela tem quadro de depressão. De depressão também. Tá? Então, o paciente não sabe que é devido a isso. Então, ela precisa de uma avaliação com um profissional. Exatamente. Outra observação que eu quero fazer para a senhora aqui, que vai ajudar a esclarecer muito aqui, principalmente os meus pacientes de pós-operatório de bariátrica. Sim. Eu percebo muito, eu opero uma paciente na casa dos 45 anos, ela tá bem, entre aspas, do ponto de vista ginecológico, não tem queixa de queda da libido, não tem essa queixa de fogacho, ciclando normal. Eu opero essa paciente, ela perde ali seus 40, 50 quilos, depende do peso de cada paciente. E depois que ela chega nessa perda de peso, ela entra num quadro impressionante de queixa, dessas queixas ginecológicas relacionadas ao climatério. Por que acontece isso com elas? Porque a gordura, né? Ela perde gordura, né? Quando ela Sim. perde muito peso, ela perde gordura corporal. Sim. Então, na gordura existe o estrogênio periférico, né? Então, ela perde estrogênio também, né? Então, essa paciente é uma paciente que merece ser bem avaliada. Bem avaliada. Né? Na verdade, às vezes ela não tinha sintomas antes, porque a gordura periférica estava mascarando a falha ovariana. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. E aí, quando ela termina, quando ela faz aquela perda, ela não tem mais essa produção, essa liberação, e ela, Aí fica escancarado o climatério dela. Climatério ou mesmo menopausa. Climatério, porque não precisa você dosar o hormônio para... Na verdade, é uma indicação clínica, né? Você tem que repor o hormônio dessa paciente. Então, só mais um aqui. Eu posso ter uma paciente no climatério com os níveis hormonais dentro do padrão parâmetro da normalidade? normal, e a paciente com queixa de calorão, você tem que tratar, claro que sim. por conta que a clínica É soberana. É soberana. a clínica é soberana. Exatamente. E aí, mais uma coisa, né, Ana, que as pessoas pensam que a necessidade ou a busca dessa paciente em fazer a reposição hormonal é unicamente, exclusivamente, por conta de uma libido, de uma queixa de redução de libido sexual.
Não, de Né? jeito nenhum. De jeito nenhum. Muitas vezes, né, você pode até falar, eu não vou falar, vou esperar você falar, né, porque as pessoas não buscam fazer a reposição hormonal, não necessariamente por conta para melhorar uma libido sexual, e sim por Não. qualidade de vida. É por qualidade de Por conta da vida. qualidade de vida. Então, você vê, olha a gente falando aqui, a doutora Ana mencionando aqui, pessoal, olha o quanto quantos aspectos são afetados para uma mulher que tem uma necessidade de reposição hormonal e muitas vezes não é esclarecida, não é informada da necessidade, da importância daquilo. Ela pode evoluir para osteopenia, pode evoluir futuramente para uma fratura, uma mulher jovem, né? Ela pode ter aí toda a queixa, a parte urogenital, né? Sarcopenia, né? Ela pode ter a parte de perda na parte de alteração cognitiva, depressão. Ela pode evoluir aí com essas queixas que são os primeiros sintomas que aparecem, são os vasomotores. Então, Alteração do humor. isso tudo interfere na qualidade de vida dessa mulher. Mas assim, existe uma indicação de hormônio, sim, da paciente que tem a síndrome sexual hipoativa. Não, mas só que as né? pessoas... A disfunção sexual hipoativa também tem que fazer hormônio, não, tem que fazer, né? mas eu digo assim, só que as pessoas pensam que muitas vezes a pessoa procura reposição unicamente por conta da libido Claro sexual. que não. Agora, não. a Procura, gente exatamente. Agora a gente tem que entender que muitas vezes essa redução da libido sexual, muitas vezes ela não é hormonal. Não é hormonal. 90% não é hormonal. Muitas vezes não é. Não é óbvio hormonal. que o paciente que tem a síndrome... Às vezes ela tem um parceiro que não colabora, às vezes ela tem algum problema de depressão, ela toma um medicamento antidepressivo que diminui essa libido. Quais são os medicamentos que poderiam diminuir a libido, doutora? Antidepressivos diminui a libido. Antidepressivos, Você tem que fazer... Toda Tem que paciente, conversar com o paciente. Tem que conversar, saber, Toda né? paciente venha em busca de reposição hormonal. A mulher em si, né? Que naquele período de perimenopausa, de menopausa, é como o Fábio fala, a senhora não faz reposição, 52 anos, uma mulher produtiva, né? Sim. Uma paciente que é uma cliente que você ainda trabalha, que ainda... que tem um parceiro que produz. Que tem muita coisa para produzir. Porque hoje a mulher de 52 anos é uma mulher jovem, que tem muita produção pela frente ainda. Exatamente, se ela não faz. Então, é essa daí que é a paciente que a gente tem que fazer aquela avaliação, ouvir a paciente. Tem que chamar a paciente pra gente mesmo, Tem duas medicações que a gente usa muito dentro da parte clínica, né? A paciente são medicações como ansiolíticos, como a fluoxetina. É uma droga muito usada, muito segura, muito realmente utilizada dentro da que a gente usa bastante. E o escitalopram, onde a fluoxetina é uma medicação que reduz muito ali a libido sexual, ela faz a alteração. Exatamente. E o escitalopram, ele faz um retardo, né, no orgasmo do paciente, né? Ela tem essa alteração, né? Então, quando o paciente eu vou prescrever, principalmente a fluoxetina, eu já sinalizo para o paciente, porque às vezes o escitalopram, quando você inicia com uma dose bem baixa, você não sente tanto. Mas às vezes as pacientes nem sabem que é por conta daquela medicação, né? Então a gente tem várias medicações dentro dessa classe aqui que realmente alteram bastante. O paciente ele precisa muitas vezes avaliar com o psiquiatra, com o médico que está fazendo acompanhamento, né? Por conta que isso vai alterar e não necessariamente uma reposição. Né? Então, essa avaliação é super importante para que possa realmente ajudar esse paciente. Né? E os antidepressivos, tipo a fluoxetina, a gente também usa para melhorar calor. Quando a paciente, digamos, ela tem um câncer de mama, chega com calor, ela está contraindicada ao uso de hormônio. Aí a gente usa os antidepressivos e melhoram bastante. Olha, legal. Olha. Os distúrbios vasomotores. A bupropiona, ela tem aí, ajuda bastante, né? Ajuda bastante também. Ajuda bastante, né? Melhora, né? Ele tem relatos que você melhora aí a parte da clinicamente libido, né? melhora. Clinicamente melhora, né? Melhora. A bupropiona é uma droga também muito usada dentro da nossa prática clínica. Eu tô pensando melhores sintomas vasomotores. Vocês estão falando aí de antidepressivo, dessas drogas aí, e me veio à cabeça aqui o seguinte cenário. Uma mulher com 45 anos que começa a ficar irritada, que começa a ficar sem paciência com as coisas, e não dorme direito, tá com calor, aí começa a brigar com o marido ou com o parceiro, aí o marido já briga com ela e manda ela ir procurar um psicólogo, um psiquiatra, aí o psiquiatra chega lá e entra com antidepressivo pra mulher, e a mulher na verdade tá entrando na menopausa, pode estar com sintomas de climatério, aí começa aquela cascata, né? Antidepressivo, piora os sintomas aqui, piora ali, a mulher fica cada vez mais... Sendo que se tivesse um pouco mais de cuidado na anamnese dessa paciente, você conseguiria entender que ela provavelmente ela está entrando num quadro de climatério
e que uma avaliação adequada e uma reposição hormonal adequada pela paciente livraria ela de um monte de problema. E esse é um cenário que eu tenho Exatamente. certeza que a senhora se Mas, depara com mas ele manda muito, Ana. Manda sistematicamente. muito para você, o psiquiatra, manda muito paciente para você, Manda né? psicólogo, Psicólogo, né? Por conta que tem que psiquiatra. fazer essa avaliação em conjunto, né? Exatamente, tem. Por Tem conta que muitas é, vezes ele não vai iniciar na hora, mas ele já certo, avaliando ali, né, certo, com os sintomas dela, podendo essa certo, abertura dentro da idade dela, dentro do ciclo que ela está iniciando, que ela já entrou, né? Ela certo. precisa realmente em conjunto, né? É em Em conjunto. conjunto, né? Quando você faz reposição hormonal, que você depois que você faz a reposição, você também seria assim, uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Aí você Isso. também vai indicar exercício físico para essa paciente, você vai indicar um nutrólogo para essa paciente, né? Isso é Tudo isso importante trabalhar numa equipe você trabalha numa multidisciplinar. equipe, então a paciente começa a aumentar a autoestima dela, melhorar a qualidade de vida, né? Sim. Perfeito, perfeito. Muito esclarecedor, Muito, né, muito, doutora? muito Bacana mesmo. interessante. Vamos lá, doutor. Então a gente tem climatério, tem a própria menopausa. Certo. E mais alguma situação clínica, médica ali que tem também indicação de fazer reposição hormonal? A reposição hormonal é como eu falei, né? Ela tem a paciente que tem que ter os benefícios, que são essas pacientes que a gente já falou, na perimenopausa e na menopausa, né? As indicações são essas. Cirúrgicas, Cirúrgicas, cirúrgica né? a gente tinha falado há pouco também. Né? Aqueles Sim, pacientes quando são esterectomizados e retirados do ovário, não é isso? então a paciente que tem insuficiência ovariana precoce, abaixo dos 40 anos, essa paciente, a gente não vai esperar ela chegar aos 50 anos para fazer reposição hormonal. Tirou os ovários, entrou numa menopausa cirúrgica. Cirúrgica. Então, você tem que fazer reposição hormonal. É assim uma situação que você tem que fazer. Tem que fazer, exato. Entendeu? Respeitando sempre aqueles critérios que a gente Sempre falou lá. com critérios, Isso. exatamente. Tem que fazer, mas respeitando os critérios, né? Exatamente. Levando em consideração que passou em todos os critérios de... Todos os critérios, Avaliação. exatamente, de avaliação, ela Perfeito. tem que Nós repor. falamos muito de benefício. E quais são os principais riscos aqui que a gente encontra na reposição hormonal feminina? Olha, você fazendo uma reposição hormonal, você vai ter mais benefício do que riscos, né? Você já pesou os Sim, riscos e os benefício. benefícios, Se né? fosse maior risco, não faríamos. Não faríamos. Assim como não fazemos na mulher acima de 60 anos que nunca Exatamente. fez. Então, assim, a curto prazo, muito pouco, a paciente só se beneficia. Então, essa paciente que vai fazendo reposição hormonal, ela vai todo ano no ginecologista, né? Então, você vai avaliando a mama, o endométrio, de repente ela faz um sangramento anormal, já é um sinal de alerta. Um sinal de alerta, né? Então, a paciente fez uma reposição e fez um sangramento. Então, eu vou interromper essa reposição hormonal. Essa paciente, eu já colhi a história dela. Ela não tem história familiar de câncer de mama, mas assim, às vezes a paciente não sabe informar se tem avó, se tem um parente que tem câncer de mama, né? Uma mãe, uma tia. E ela pode vir a desenvolver um câncer de mama. Sim, pode, mas não a curto prazo. Não a curto prazo. Não a curto prazo. Por isso que é importante a paciente... Essa parte cardiovascular até melhora, dá uma proteção cardiovascular. Para quem começa precocemente, tem benefício. Tem benefício. A longo prazo é que você tem que acompanhar, entendeu? Os riscos, na verdade, são mais a longo prazo. E entendeu? desde que você tem um acompanhamento ali sistemático, você consegue gerenciar esses riscos muito bem, né? Consegue. Por exemplo, o risco tromboembólico. Se a paciente teve uma flebite ou tem algum problema tromboembólico, eu não vou fazer reposição nessa paciente. Sim. Então diminui o risco, né? Então a gente vai fazer o seguimento dessa paciente. Quando a gente faz reposição, a gente pesa os riscos e os benefícios. Acho que tem bastante benefício e os riscos são mais a longo prazo mesmo. Principalmente a longo prazo e risco também quando você perde essas janelas de oportunidade também, né? Perde a janela de oportunidade e assim, você faz uma reposição, a paciente tem que estar no ginecologista. Eu faço reposição hoje, a paciente volta daqui a 5 anos, eu interrompo. Há 3 anos. Ela continua com aquela tua receita lá do início. Consegue com a minha receita. Consegue comprar sem farmácia? Consegue, porque não é uma receita retida, não é de controle especial. Então ela vai sempre comprando aquele creme, aquela medicação, vai sempre na farmácia voltando a comprar. Na farmácia vendem estrogênio, progesterona, sempre tá. Ela tem a receita dela, aí vai
comprando. É igual farmácia quando passa algum manipulado lá para suplementação, né, doutora Patrícia? O paciente vai repetindo. Porque isso é uma Exatamente. característica comum de alguns pacientes, né? Eles não querem Certo. voltar para poder fazer avaliação. Exatamente. Talvez foram mal orientados também, eu não gosto só de tacar pedra nas vezes, a gente também não Certo. orienta adequadamente, que ele Certo, precisa certo. voltar sistematicamente. Certo. Então, vocês que são nossos pacientes, vocês estão orientados, voltem sistematicamente Sempre, sempre. para fazer essa avaliação, tanto da ginecológica quanto do Sempre. ponto de vista cardiovascular, Exatamente. que é muito importante para que a gente Muito tenha importante. um bom Acompanhamento. Resultado, né? acompanhamento, Bom resultado, qualidade, né? qualidade. Qualidade. É uma de vida. qualidade de vida com segurança. A gente tem que ter segurança. segurança Sim, claro, sempre. claro, Sim, não é sim. simplesmente porque é bom, vamos fazer para todo mundo. Não. Não é assim Não também. é uma receita de bolo, né? Você Não. vai usar E- o De que, o jeito que eu usar em nenhum. você, eu vou usar nela, Não. entendeu? A mesma dose, não. Não, Idade diferencia, não. né? É muito individualizado. Interessante. E hoje aqui é interessante, assim, você nem falar dose, nem falar medicação, porque senão a pessoa hoje é tão fácil, né? Vai lá e Certo, compra, né? Deixa eu dar um exatamente. Google aqui. Eu tenho 55 anos, 60 quilos. Qual Qual é o hormônio? hormônio eu devo usar para repor? Eu vou lá na Exatamente. farmácia e compro. Bom, isso aí é totalmente contraindicado. Mas as pessoas, para essa parte hormonal aqui, não tendem a fazer muito, não. Faz isso para muito para dieta, né? Acha que é receita de bolo. E todo né? medicamento tem bula, né? Ela vai. Sim. E como todo bom brasileiro, ele lê a bula. É, né? o Então, hormônio, a gente tem a parte de esteroide, né? Usado ali, a gente fala ali usado ali como é que a gente diz? Negro, né? Ali no mercado negro, né? É no mercado negro. No mercado câmbio negro. negro, né? Usando os hormônios aí, que aí não faz parte aqui da reposição. A testosterona, sim, né? Porque a testosterona, apesar de dizer que não é um hormônio feminino, ela é, né? é um hormônio feminino. É um hormônio feminino, né? E A ela está testos- indicado na síndrome do desejo hipoativo. hipoativo, né? É uma indicação absoluta, você tem que absoluta, fazer. né? Hoje já tem muitos estudos demonstrando aí a proteção, né? Ela é um fator protetor para câncer de mama, né? A testosterona, Sim. né? E aí a gente tem vários benefícios, né? Principalmente para os homens também, né? E aí eles usam muito, né? Na parte da parte de hipertrofia, né? Que a gente não vai entrar aqui nessa situação aqui, nessa situação de uso em academias, né? Mas esse daí também não precisa de receitinha, não. Você chega lá, entendeu? Não ensina, doutora. Não ensina. Não, eu não estou ensinando, não. Eu estou ensina. comentando. Eu estou comentando. Não, é porque eu fui ali. Sim, não, isso aí todo mundo sabe que acontece. Porque a gente usa a né? testosterona na mulher depois de descartar todas as possibilidades da paciente não ter outras causas de perda da libido, vamos dizer assim, do Sim. desejo hipoativo, né? Uhum. Depois da gente descartar tudo, a gente usa numa dosagem baixa, começando com uma dosagem baixa, a gente aumenta um pouquinho, né? Porque, na verdade, para dosar testosterona em mulher é muito difícil, porque todos os estudos foram feitos em homens, né? Então já é difícil dosar testosterona na mulher. A gente faz a dosagem de testosterona na hora que você vai repor para seguimento, não para repor. Mas a dose ideal é difícil. Porque toda mulher, ela tem a testosterona baixa. Então, às vezes vem encaminhada de outro colega dizendo, olha, essa paciente precisa de testosterona. Não, ela não precisa de testosterona. Ela tem libido normal, não tem desejo hipoativo, então eu não vou fazer testosterona nela. Porque os parâmetros de normalidade que a gente tem para testosterona é masculina, né? É só para homens. Exatamente. Aí para Então, mulher, é de repente, clinicamente, você tem uma você- mulher com testosterona de 30, que ela pode estar com libido muito boa. De repente, uma mulher com testosterona de Pode. 50, que pode não estar com libido boa. Pode. Não é- Aí Pode. fica claro que isso não é falta de testosterona. Deve Com ter algum outro certeza. fator que E está aí, influenciando nessa né? libido. Esse marido Isso. precisa acordar de manhã, né? Fazer um fazer carinho. um carinho, né? Exatamente. Levar um café da manhã, né? Ele não pode simplesmente chegar à noite e Apertar querer, o botão. querer carinho, apertar um botão como se fosse uma geladeira, né? Uma TV. Nós vamos mudar o assunto aqui, Entendeu? porque nesse dia que vocês forem falar sobre Libido? libido, eu não vou nem aparecer aqui, Ai, tudo porque bem. vai Tá que bom. a senhora resolve lavar roupa suja aqui e vai ficar ruim pro meu lado aqui, Tá minha bom. situação, entendeu? Ai, não, deixa que eu conduzo. Só responde pra Ana, sim, não, não. Olha, eu faço isso, eu não faço É. isso, assim Porque lá a em casa mulher, funciona, né, lá a em mulher casa ativa não. pelo ouvir, né, Ana? Pelo ouvir, pelo tocar, né? Certo. Então, realmente, ela tem que ter isso, tem que iniciar, maridos, tem que iniciar, tá, marido? Tem que iniciar lá de manhã. Aceita água, amor? Hã? Aceita aguinha? Porque existe também nessa Fala fase, aí, doutora nessa Ana. fase da menopausa também, a mulher atinge a mulher muito negativamente, né? A Uhum. mulher
ela sempre ela faz um parâmetro entre a menopausa e o envelhecimento, né? Então, Tem ela aquela. ela não tem assim aquela... não, eu amadureci, as coisas estão melhores para mim, a minha vida está mais produtiva, eu consigo resolver as coisas com mais maturidade, vamos dizer assim. Não, é sempre de uma fase negativa. Toda paciente que chega no meu consultório na menopausa, poxa, doutora, eu queria fazer reposição, porque eu estou envelhecendo, Eu tô a perdendo a minha parte libido, a minha emocional pele não tá tá ficando boa, feia. o meu físico não tá bom, entendeu? Mas isso a gente tem que orientar a paciente. É uma associação negativa Exato, muito intensa. sempre é Realmente, isso. a associação negativa é muito intensa. A menopausa chega, a paciente já se compara com o envelhecimento, entendeu? Não é envelhecimento, é compara maturidade, né? É, Maturidade. ela tem que... É isso aí que Entender você por tem que esse entender lado. por esse lado. A gente precisa passar essa sensação para o paciente, Tem que passar conseguir assim, fazer com que ela sinta dessa maneira. dessa maneira, exatamente. Bem, Tô aprendendo. Isso Tô mesmo. aprendendo. Tô aplicar em casa, É isso Muito obrigado. mesmo. Mas no dia dessa de libido aí, eu não sei se eu vou vir, não, tá? Acho que eu vou faltar essa aula. ai, ai, ai. Doutora, uma pergunta aqui que pediram para me perguntar, Sim. tá? Não sou, mas já sendo, tá? Nós vivemos num mundo, a gente sabe que não é porque é o Brasil, nós vivemos num mundo machista. Nós sabemos que nós vivemos num mundo machista, né? Certo. Né? É óbvio que hoje as mulheres têm muitos direitos, né? A gente tem essa Certo. situação toda. E aí, por exemplo, é tanto que a gente, poxa, doutora, sempre eu converso com isso com minhas pacientes, poxa, doutora, se um homem, não importa se ele tem dinheiro, se ele é barrigudo, se ele é feio, se ele é novo, se ele é velho, Certo. ele quer resolver o problema dele. É rápido ou não é? É. Ele vai na drogaria, compra uma azulzinha, um Cialis da Certo. vida, um Viagra, e ele Certo. resolveu o problema dele, Certo. né? Certo. Mas uma mulher que não tem, que quer estar ali, né? Quer estar na sua melhor performance ali naquele momento, Certo. ela não consegue ir na drogaria e comprar um remedinho. Não. Claro que não. Claro que não, né? Não. E agora? O que a gente faz? Como mulher complexa, Até o né? Hebrão olhou ali, ó. Até o Hebrão Não, tá porque é interessado. Até o menino interessante. tá interessado ali. Não é, Porque assim, essa relação de libido, ela passa pelo casal mesmo, né? pelo casal, por conta que isso é um ponto pra gente lembrar que ela não é só hormonal. Não é só Né? hormonal. Claro que não. Ela tem toda a parte da autoestima da mulher, do que ela vai ouvir, Isso. né? Da parte, o psicológico dela, se ela tá bem com ela mesmo, né? Certo. Entendeu? Se ela tá bem com a pessoa, com o parceiro dela, né? É um Certo. conjunto, é muito complexo. É um conjunto. Né? E aí, muitas vezes, por mais que ela comprasse esse remedinho, ela não teria, o outro não ia resolver. Certo. Por conta que, às vezes, o remédio que ela precisa para ela justamente ter aquela libido, tá bem com ela, às vezes não tá nem no parceiro, não tá nem no remédio, tá nela. Certo. Não é verdade? Então, mas é muito complexo, é interessante. Mas aí eu não deixo de dizer também, concordar com a minha paciente, que nós vivemos num mundo machista, onde a gente não tem um remedinho mágico que faz clean. Olha só, já pensou? Eu tô Não, pensando aqui não no tem. remédio mágico que vai fazer clean. Hã? Tem. Não tem. Uma vez eu não lembro quem foi que falou isso. Eu era bem mais novo. Ah, Falou assim que a libido sexual na mulher é diferente do homem, né? O homem Sim, é meio certo. explosivo, instintivo. A mulher, você tem que Certo. começar a banar. Que nem você falou. Certo. Café da manhã tu começa a banar ali. Certo. É Foguinho ali, verdade. É verdade. E vai o dia O inteirinho. homem é mais visual, a mulher é mais romântica. Mas quando chegar de noite, já tá a labareda pronta. Agora o homem verdade. não, o homem tá dormindo, ele acordou, pronto, vai embora. Tá na É isso hora, tá mesmo, aqui, vambora. é isso mesmo, Né? é isso Então, mesmo. mas a mulher realmente, ela É. precisa desse ensejo. A mulher, na verdade, ela precisa se sentir desejada Desejada. para que ela possa estar estimulando o libido dela. E olha como é Certo. interessante. Vamos lá, desejada. Lembrei de mais uma coisinha aqui, Sim. doutora Ana. Sim. Vocês já estão distorcendo aqui o assunto. Ok, aí. não, só Não, mais e tem outra um. coisa, né, Fábio? É mais Por uma exemplo, coisa tem um que já- expulso de testosterona também, por exemplo. A testosterona do homem tá mais alta de De manhã. manhã, até umas 8 horas. Aí, é a às melhor vezes, a dose pro mulher tá paciente. dormindo, a mulher tem que trabalhar mais cedo, a mulher chega de uma fábrica também, de uma indústria, a mulher chega de um plantão, e a testosterona do homem tá alta de manhã.
cara quer e a Tanto que mulher não quer. o melhor momento para ele dosar pra gente a testosterona é de manhã. É de manhã, É de manhã. exatamente. Até as 8 horas, o pico dele tá lá em cima. Por isso que tem que ter esse ajuste, né, entre o É. casal, né? Esse entendimento até de biologia, né? Tem. Então, para relacionar, Tem só que para você ter. entender, olha a gravidade que nós estamos Tem aqui, que Brana. ter. Para que a gente possa entender a sexualidade da mulher, a gente tem que entender de biologia do ciclo menstrual e o ciclo hormonal da mulher para entender. Certo. Vamos É isso grave o mesmo. negócio. Ah, Olha, olha. doutora, é muito bacana. Mas deixa eu fazer a perguntinha para a Faça, doutora. desculpa, A gente falou vou te sobre. interromper. Desejo. A gente falou sobre desejo, né? Certo. E aí ela precisa se sentir desejada. Olha como é importante a reposição hormonal. Certo. Eu vou colocar aqui, vou dar o exemplo, eu até tinha comentado com a doutora Ana, que eu vou falar sobre ferormônio, que nós estamos Certo. falando na cachorra, na cadela. Certo. A cadela, quando ela está no cio, ela tem um aumento do nível de estradiol. Certo. Quando nós estamos na nossa fase produtiva, uma mulher jovem, ela tem Certo. um estradiol elevado, Certo. maior. E ela tem um FSH menor. Certo. Certo. Esse estradiol elevado, ele passa simplesmente, ela joga o cabelo, né, Ana? Ela balança Exatamente. o cabelo. O que ela tá isso fazendo? mesmo. Ela se sente desejada, o estradiol dela tá lá em cima. O homem, ele sente o cheiro, Sente. igual como o cachorro sente o cheiro da cadela. As 5 Exatamente. ruas depois, ele vai para aquela rua lá. Certo. E ela joga o cabelo e tudo mais, ela se sente desejada. Quando a mulher entrou no climatério, não necessariamente na falência ovariana, você vai ver a queda do estrogênio, Que é o estradiol. entendeu? Que é o estradiol. E, consequentemente, a elevação do FSH. E essa elevação, ela faz com que o quê, doutora Ana? A mulher não vai começando a reduzir. Não é drástica Reduz. assim. Não. E também não é necessariamente que todo mundo vai acontecer da mesma forma. Não, cada mulher tem, né? Cada mulher tem um organismo, Isso, né? Isso. Mas você percebe gritantemente quando a gente ouve. Tem paciente, doutora Ana, que eu encaminho para vocês, para colega, né, gineco, que ela chega no meu consultório e diz, doutora, eu não sinto mais vontade. Certo. É a perda do desejo A mesmo. perda do desejo. Aí você vai ver lá, ela produzia aqui 200 e pouco, 100 e pouco, ela vem caindo. Certo. Quando ela faz no mesmo laboratório, ela tem um gráfico dela. Certo. E agora eu tenho até nojo, eu fico, né, quando meu parceiro me toca. Entende? Tanto que está relatado na literatura, né? Que é a síndrome do desejo hipoativo, que é a perda do desejo da mulher, que está relacionado a hormônio. Né? Então Exatamente. é interessante falar, por conta que isso aí muitas vezes a pessoa vai, ainda mais quando, né, você se sentir à vontade, por exemplo, vou com a doutora Ana, minha gineco, ou com a minha ginecologista também que eu vou. Você tem que ter realmente a liberdade, estar à vontade para você falar isso, porque é uma coisa muito íntima, né? Falar com a colega, né, com o profissional, para justamente ela poder entender. E quando a mulher sabe, não que os homens não saibam, Certo. mas você, né, muita gente diz assim, eu prefiro falar com mulher porque sabe que eu sinto, tô sentindo, né? Já Certo, passa pelo que eu falo, passa pelo que eu passei, tá sentindo o que eu senti, ou tá sentindo, ou vai passar. E aí você muito mais aquela sensibilidade, não que os homens não tenham, eu tô falando que eu ouço das minhas pacientes, né? E é muito legal você conversar com isso, poder esclarecer para vocês que vocês precisam passar pelo ginecologista por uma avaliação com o profissional para justamente esclarecer essas dúvidas. Muitas vezes quando o profissional você acha, eu sempre digo, olha, se você vai com um, não gostou, peça uma nova avaliação com outro. Certo. Faça com outro, né? Para que você realmente... Mas não fique sofrendo ali sozinha, entendeu? Melhor forma de você fazer. Mas hoje em dia eu acho que existe um consenso, né? Que a reposição hormonal, ela traz muito benefício. Nessa fase que eu tô falando, né? Dessa fase, essa janela de oportunidade a gente não pode perder. Não pode perder. Que é justamente a longo prazo, porque a gente vê aquela paciente que chega realmente aos 60 anos, com aquela atrofia genital. Infecções urinárias de repetição, cheia de comorbidade, não fez a reposição hormonal. E assim, e quando mais envelhecendo vai, mais vai ficando fragilizado. E você percebe no seu dia a dia clínica, lá na sua clínica, na sua prática clínica diária, você percebe com esse consenso, com esse consenso já estabelecido, a gente tem um aumento muito, muito grande hoje já dessa reposição, da chegada dessa paciente que nunca fez reposição, que está com mais de 60 anos, que não chegou perdeu a janela de oportunidade, hoje apresenta... Chega muita paciente, bastante paciente. Com essa idade. Sem ter feito reposição hormonal.
Aí você não faz, porque aí aumenta muito o risco, aquilo que eu falei, né? Cardiovascular. O risco cardiovascular, Trombo. tromboembólico, né? E risco para câncer mesmo, câncer de mama, principalmente, que a gente bate a tecla no câncer de mama. Não, eu que não é o meu público-alvo, né? Mas como a gente Certo. acaba nessa avaliação pré-operatória que a gente faz, a gente pede todos os exames, você percebe aquilo que eu falei da pouco, né? Você pega um paciente de 50, 52 anos que nunca fez nada e que acha que não tem que fazer nada porque não sente nada. É. Né? Então, assim, o nível de desinformação, às vezes, realmente Isso, é exatamente. muito grande das pessoas, e às vezes acaba chegando aos Exatamente. 60 anos. Aí onde vai ter aquela pessoa que vai estar lá com 60 anos Você vai colhendo história e sarcopênica. você vê que a paciente tem realmente alguns sintomas, E aí, né? quando você conversa um É. pouquinho mais a fundo, você Você consegue, na vê. sutileza, pegar os É. sintomas. É. É porque muitas relacionam só ao fogacho. A paciente tem incontinência urinária de esforço, relacionado à perda de Isso. estrogênio. Exatamente. Que isso é uma paciente, impede a paciente, às vezes, até de fazer um exercício físico, que ela pula, ela Pula, ela urina. urina, ela faz um exercício que aumenta a pressão abdominal, perde Exatamente, urina. Isso é exatamente. péssimo. É. E trazendo aqui, doutora, para aquelas pacientes ou para aquelas pessoas mais, como eu posso dizer, mais céticas, que não querem repor hormônio de jeito nenhum, existe alguma coisa do ponto de vista mais natural que possa ser feito para poder ajudar esses pacientes? Aqueles que não quero de jeito nenhum, eu não quero porque eu já ouvi falar que isso dá câncer, dá infarto, daí isso eu não quero fazer reposição hormonal de jeito nenhum. Se a paciente... Tem uma resistência muito grande. Exatamente. Existe a paciente também que tem contraindicação, né? Então, a paciente chegou com calorão, está contraindicado, ou não quer fazer por uma questão religiosa, por uma questão pessoal, né? mesmo. Aí a gente faz. Existem os antidepressivos, existem outros medicamentos que realmente melhoram os fogachos, os sintomas vasomotores. Para atrofia, a gente usa creme hidratante vaginal mesmo, sem hormônio, né? Ela não quer hormônio. Só Então, hidratante. só hidratante, vaginal. E para perda óssea, para diminuição da redução de fraturas, a gente usa bifosfonado. Existem outros... Essas reposições de de cálcio, cálcio, né? A gente vitamina vai... D, a essas gente coisas que a vai... gente trabalha isso aí. Exatamente, mas nada comparado ao uso de hormônio, né? Nada comparado. Nada comparado ao uso de hormônio. Perfeito. E lá na sua prática, lá, doutora, alguma coisa que a senhora prescreve para os pacientes nesse sentido? Na verdade, é como a doutora fala, nada comparado ao hormônio, né? Mas tem mulheres que já chegam fazendo uso, como eu falei agora há pouco, de tintura de amora, né? Chá de amora, uso de soja, né? Amendoim, entende? Que tem a liberação ali, maca peruana, nada com comprovação realmente ali embasado científico, né? Mas elas relatam uma melhora, né? Sim. Mas aí, dentro dessa avaliação, quando você faz essa avaliação, explicando para o paciente, né, esses benefícios, muitos pacientes aderem. Porque quanto que você vai começando com reposição com valores, com dosagens bem pequenas, né, trazendo o paciente, falando a importância de ele fazer o acompanhamento, para você acompanhar uma queixa, acompanhar a evolução, a melhora ou a piora. Justamente, esse acompanhamento é que realmente traz um grande diferencial de segurança para o paciente, principalmente, né, e dá segurança para o médico também profissional prescrever. também. O profissional prescrever. Exatamente. Não, eu não tenho dúvidas de que esse episódio foi extremamente esclarecedor e que segunda-feira vai ter muita gente Querendo o telefone da doutora Ana. querendo o telefone da doutora Ana para poder ir lá no consultório dela e fazer os exames, trocar uma ideia, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com muito que a gente falou aqui. Certo. E as pessoas se identificam. Sim, sim. E é um tabu, né? Acaba sendo menopausa um tabu, as pessoas têm medo de falar, Exatamente. tem Medo de fazer reposição, porque existe muita desinformação a respeito. Acho que a palavra certa é essa, Exatamente. desinformação. Exatamente. E a doutora Patrícia, está gostando? Rapaz, melhor do que eu tinha imaginado. Na verdade, tem muito assunto, né? Porque você quer muitas perguntas, Vocês né? estão querendo tocar aqui, virar aqui para a parte de libido sexual. Eu já falei que eu não vou participar desse Por episódio. quê, menino? Não, porque eu não vou não, porque posso ficar intimidado aqui com duas meninas. É melhor chamar outra mulher, juntar três aqui, ó. Combinado, verdade. O que tu acha? Acho ótimo. Acho que uma endócrino. Uma endócrino. Aí, Eu acho que tem que trazer uma psicóloga. Pode ser também. Acho que pode ser uma psicóloga, a endócrino, eu acho que tem que ouvir a opinião, né? Eu achei interessante. E a ginecologista e eu, pronto. 4.
Tô assistindo. É porque quando a gente também. fala em terapia de reposição hormonal, a gente fala numa equipe multidisciplinar, né? Sim. Perfeito. Então, a gente vai orientar aquela paciente, a gente fez a reposição hormonal, a gente vai orientar aquela paciente para fazer exercício físico, né? Para uma alimentação adequada. Psicologia, se for o caso. Exatamente. Se ela te entrar num quadro de depressão, de Sim. insônia, a gente encaminha o psicólogo, o psiquiatra. Nutróloga para poder fazer O nutrólogo, com acompanhamento. certeza, o nutrólogo de Então não cabe o certeza. cirurgião bariátrico aqui. Então tô fora, tô É. fora. Já vi É. que o cirurgião bariátrico não cabe. Cabe, Então nesse cabe dia... sim, tem Cabe por conta que tem paciente. paciente, né? A gente tem aí muitas mulheres que operam, né? Perdem, né? Uma das queixas que quando as mulheres operam, Ana, é perda da libido sexual. Perda da libido. Às vezes a paciente está com uma obesidade extrema, né? Com aquele É. índice de massa corpórea acima de 40, né? Obesidade Isso, grau grau, 3. Grau né? 3. Grau 3, então a paciente, ela não tem libido, ela não quer assim se despir na frente do marido, então Vergonha, encaminham, né, por É. cirurgião Sim. bariátrico, com certeza. Vocês arrumaram um jeito de me colocar nessas... Existe, além todo... do peso. Além do peso. Exatamente, é isso Então, tá mesmo. ótimo. Mas a equipe multidisciplinar realmente ela é muito Ela importante. É muito importante. Para esse envolvimento, porque uma É, pessoa, um é. paciente ele não é só hormônio, ele não só é nutrição, ele não é só cirurgia, ele não é só psicologia, é o conjunto. Não, É o conjunto. É uma pessoa que está por trás daquilo, com todas as suas emoções, com todos os seus problemas, com exatamente. todas as suas cobranças diárias, com tudo aquilo que envolve a Exatamente. vida de uma pessoa. E isso vai influenciar, sim, vai influenciar na libido, vai influenciar na inflamação, vai influenciar no seu sono. É. Então, realmente é muito complexo tratar. Então, realmente tudo é além do peso, né, doutora Patrícia? Não é só o peso. Não é só o Não é só uma balança. E como peso. existe, né, Fábio e Patrícia, aumento da expectativa de vida, principalmente nas mulheres hoje em dia, você tem que envelhecer com qualidade, né? É. Claro. Com qualidade, né? Não vai envelhecer cheio de comorbidade, porque uma paciente obesa é uma paciente cheia de comorbidade, né? Sim. Paciente doente, Então, uma né? paciente doente, uma paciente sedentária, né? Então, a paciente que se alimenta mal, a paciente tem que saber uma reeducação alimentar, tem que ir numa nutróloga, O é muito equilíbrio. importante esse equilíbrio. Academia, né? Hoje em dia, você malha, você vê senhores, senhoras na Muito academia. legal. Já não é mais aquela academia de jovem, não. Você vê academia de senhores e senhoras ali Sim. malhando, treinando, puxando ferro mesmo, né? Então a gente se estimula ali, né? Ver aquele Uhum. pessoal ali, quer envelhecer assim, né? Quero chegar O lá próprio desse jeito. jovem, É. o próprio jovem é um Claro. espelho, né? Nossa, eu quero envelhecer E o desse jovem que jeito. tá vendo o outro também falou, eu quero chegar desse jeito Eu quando quero estiver chegar lá. desse Sim. jeito, exatamente. É um exemplo, né? O exemplo. Eu na digo, vida. eu digo pra Rafaela, Ana, que eu vou chegar na minha terceira idade. Quando eu for Sim. vovó, ela tem 6 anos. Sim. Fala, quando eu for vovó, rapaz, eu vou correr com o meu menino, se Deus quiser, no meu neto aqui no pescoço, né? E não tem. Aí, por que eu falava isso pra ela? Porque quando eu ia pra academia, tava me vestindo, ela começava, mãe, você vai, eu não quero ficar. Eu começava a chorar. Sim. E aí eu fui sentar para explicar para ela, Rafaela, para eu correr com teu filho no meu pescoço, eu tenho que começar hoje, minha filha. Esse cuidado. Eu É isso mesmo. Eu preciso, né, que a gente fala para ele, eu vou querer ser aquele vovô que eu vou levar ele para tudo que é local, eu vou correr com ele. Eu espero Deus, que Deus me dê saúde para isso, Certo, primeiramente Deus. certo. Mas eu vou fazer minha parte para Deus, né? Deus faz, Certo. Deus é Deus, né? Deus sabe o dia de Certo, amanhã. Eu certo. falo, a gente não sabe quantos anos Nós vamos viver, mas é que eu falo para as pessoas, eu quero morrer em pé. Certo. Até o dia que Deus permitir que eu esteja aqui, eu quero Certo. estar bem, eu quero estar com saúde, Fazer eu quero com estar equilíbrio, com equilíbrio e Certo, tudo mais. Para quê? certo. Para que a gente... Isso, só que eu não posso esperar eu chegar com 70 anos para começar a fazer isso. Eu tenho que começar a fazer agora. Porque se você começa para poder deixar fazer sua reposição hormonal aos 60 anos, já não pode mais. Não pode. Né? Então, se você deixa para se alimentar numa idade mais avançada, melhorar a tua qualidade nutricional numa idade mais avançada, aí você já tem está toda uma perda. muitos anos de Exatamente. inflamação. Então, a gente precisa começar a se cuidar realmente jovem. Reposição hormonal feminina, que é o nosso tema hoje. Não precisa você esperar parar de menstruar para poder começar a fazer a tua reposição hormonal. Você precisa estar atento junto com o seu ginecologista aos sinais Aos iniciais, sinais e sintomas iniciais da tua falência hormonal para que você já possa, sendo indicação e pela avaliação, possa iniciar a sua reposição. Né? E associada a isso, equilíbrio de alimentação,
Híbrido com psicólogo, híbrido endocrinológico, eu não tenho dúvida que vai ter uma boa qualidade Uma de coisa vida. muito interessante aqui, Ana, para a gente finalizar nosso episódio, é que a gente, quando está fazendo a parte do emagrecimento clínico no paciente, eu nunca faço a reposição hormonal. Certo. Nunca. Eu espero esse paciente, porque o que o paciente quer? Porque muitas vezes, dependendo do que você vai fazer nesse paciente, né? O que você vai dosar nesse paciente, né? Você, muitas vezes, pode fazer, depende, né? Pode fazer ganho de massa, né? Certo. Dependendo, né? Que entre Certo. aspas aqui. Então, é um paciente que muitas vezes, quando ele vai fazer o emagrecimento, se ele está com muito sintoma, aí manda ele com a gineco para justamente reduzir aqueles sintomas, né? Reduzir um pouquinho, e a gente começa a fazer a perda de peso para ela poder ajudar a não atrapalhar na perda no tratamento do peso dele. Maravilha. Entende? Então, é um paciente que a gente sempre aborda, né? Desinflama bastante esse paciente. É óbvio que a queixa dele, se ele tiver muito, como você falou, essa paciente que está com muito fogacho, você vai lá, faz a gineco, prescreve a parte, ou creme, do jeito que ela quer, né? Mas muitas vezes a gente alinha para que esse paciente ele não tenha ganho de massa muscular, porque isso vai interferir na balança. E o paciente, psicologicamente, ele quer ver aquela balança reduzir, né? Certo. Né? Então, aí isso depende muito da idade, né? Isso é muito depende do paciente, porque, cada caso é da um idade. caso. porque depende da idade, né? Por Depende. conta que isso vai oscilar bastante, mas de acordo com o que você vai, com a idade dele, com o que você vai usar, isso é um alinhamento que você tem com o paciente, com o médico que conduz esse paciente, para a gente poder trabalhar em conjunto, né, e levar o Certo, benefício maior para certo. esse paciente. Que é ele ter qualidade de vida e bem-estar. Na verdade, ele precisa perder peso, ele precisa reduzir os sintomas, entendeu? Em conjunto, para justamente ele estar bem, né? Estar feliz, né? Doutora Ana, muitíssimo obrigado pela Obrigada sua também. ilustre presença hoje. Foi muito esclarecedora, né, doutora Patrícia? Foi. Foi um demais. prazer. Tenho certeza que esse episódio nosso vai ajudar muita gente. E o nosso propósito é ajudar as pessoas. Certo. O nosso propósito é esclarecer. Eu falo sempre para os nossos pacientes na consulta. Eu não quero só te operar, eu não quero só fazer você Certo. magro. Eu preciso que você aprenda sobre nutrição, aprenda sobre reposição hormonal, aprenda sobre como atividade física, porque na hora que você ensina esse paciente, ele fica liberto. Né? Ele Exatamente. consegue tocar a tua vida normal. Só operar o paciente não faz sentido pra gente, só emagrecer o paciente não faz sentido. Não faz A gente sentido. precisa educar esse paciente em como ele precisa viver, por quê? Porque aquilo que a gente faz por ele vai ter longevidade. Se a gente simplesmente fizer uma situação Exatamente. pontual. E o propósito do nosso podcast aqui é isso, né, doutora? Realmente isso aí. trabalha com educação mesmo, em todos os sentidos, em todos os assuntos que estão relacionados ao tratamento da obesidade. E a gente sabe que a reposição hormonal também influencia no tratamento, influencia na obesidade, que muitas vezes a mulher, quando ela vai chegar nesse período, também ela começa a ganhar peso, Certo. para começar a engordar também, foi um Ela assunto que a gente conhece. acabou não falando, né? É. Mas também isso é uma coisa que acontece. Mas, mais uma E vez... você, assim, já tem um embasamento científico que o estrogênio é um anti-inflamatório, né? Ele é É um anti-inflamatório, exatamente. Então, quer dizer, melhora muito essa questão. E o paciente inflamado fica mais obeso. Isso. Ela vai ser essa Exatamente. alteração no estradiol, Então- no estrogênio, ele vai fazer o quê? Gordura subcutânea, né? Então, Exatamente. tá tudo interligado aqui. A medicina, ela não Exatamente. pode ser só pontual aqui. Aquele, sei lá, o pessoal costuma falar, aquele ortopedista que opera o dedo medindo da mão direita. Não é assim. Tá Não. tudo interligado. A gente precisa saber um pouco de tudo mesmo para poder cada vez mais ajudar. Exatamente. Muito obrigado, tá bom, doutora? Obrigado também. Passe aí para os nossos Seguidores. seguidores aí o seu telefone. O telefone a gente pode deixar aqui embaixo depois, mas o seu Instagram, Sim. para que eles possam começar a seguir a senhora também Tá. e fazer o contato para agendar consulta. Passe aí para o pessoal. Então, meu Instagram é doutora.ana.tavares. Ana Tavares. Ana perfeito. Tavares. Doutora.Ana Tavares. Isso, no Instagram. E a Tá gente vai deixar ótimo. aqui o contato do telefone para agendamento de consulta, que eu acho que vai ter um monte de... E a gente está aqui já namorando a doutora Ana há algum tempo, né, doutora Patrícia, para trazer ela para a equipe, que eu tenho certeza que ela Vai vai somar ser uma bastante. aquisição fantástica. Já soltou um spoiler aqui já, doutora. Já falei para todo mundo que a senhora faz parte da equipe. Agora não dá para a senhora voltar mais Tá atrás. bom. Tá ótimo. Peguei ela na palavra. ó. Tá bom. Já faz parte da equipe, agora não volte, Vai não ser um tem prazer, como vai ser um mais Para prazer. voltar. ajudar a cuidar dos Traz. nossos pacientes. Pra Vai ajudar ajudar a cuidar bastante, dos doutora nossos Ana. Seja pacientes. bem-vinda. Seja Obrigada, Tá. vai ser um prazer.
Na verdade, é um prazer enorme recebê-la aqui. A senhora, né, a gente conseguiu trazer, né, conseguiu alinhar pensamentos, alinhar ideias, né, porque a gente precisa ter esse alinhamento, essa visão que eu vejo da senhora, onde a senhora busca realmente cuidado com o paciente, não só atender, Certo, mas o cuidado, fazer o diferencial nesse cuidado, né? certo, Tanto que nós nem sabíamos ter uns pacientes em comum, né, que, né, e certo, há muito tempo já da sua, né? E aí eu certo. queria, para a gente finalizar, queria que você contasse aquele que você me contou, que um dos grandes nomes, né, do Brasil e do mundo, Sim, que estudou bastante, né, que foi ali aquele cara que foi praticamente o pai da parte, a gente pode dizer assim que o cara divulgou muito, teve muito nome essa parte hormonal, né? dentro dessa parte hormonal, né? Doutor Elcimar Coutinho, né? E Isso, aí eu fiquei tão exatamente. feliz de eu ouvir a história, porque é legal aprender, né? E aí que É, você ia pro consultório dele. Conta um pedacinho aí pra gente, Ana. é. A gente foi para o consultório dele, fui fazer um curso e nas folgas eu ia fazer atendimento juntamente com ele. Olha que Ele legal. atendia as pacientes, eu ficava do lado. Olha que legal. Mexia nas gavetinhas dele, que era cheio de fichinha, né? Ele não Aham, gostava de computador. Quem aham. lia o e-mail dele era a enfermeira dele, a Cláudia. Foi muito, assim, eh, Muito aprendizado, né, muito Ana? aprendizado com o doutor Elcimar Coutinho. Eu tive o prazer mesmo de conhecê-lo, fiz vários cursos com ele Que legal. e É. fiquei na clínica dele, ele me deu essa cancha, assim, de ficar no Junto consultório com ele, né? dele, atendendo com ele. Que legal. Isso é muito, quer dizer, Foi uma mostra pupila uma dele, né? pupila, Foi. quer dizer que mostra o quanto, né, o conhecimento, porque é É, muito legal, Ana, aprender, é, né? é, É muito legal. E assim você poder estar com a é. gente para dividir um pouquinho do seu conhecimento, nos ensinar, Nos né? ensinar. Nos ensinar a aprender com você vai ser realmente um presente pra gente. Muito obrigada, tá? Obrigada também. Bem-vinda à nossa equipe, né? A gente vai ter com certeza aqui vários episódios, tá? A gente foi atrás realmente de uma gineco que conseguisse ter esse lado, como a gente falou, humanizado, né? Para que a gente consiga aí levar para vocês informação, dar realmente vocês conseguirem agendar um atendimento para que vocês tenham isso, por conta que a ginecologia ela faz parte dessa avaliação com esse paciente, né? Sim. E a gente precisa, porque vocês viram quanto o paciente ganha. Então, o benefício aqui é realmente trazer o melhor para o nosso paciente, né? Muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigada também. Pessoal, então eu vou deixar aqui para vocês. Doutor Fábio, faça as suas últimas colocações, ponderamentos. Eu agradeço mais uma vez, doutora. Agradeço a senhora também pela companhia mais uma vez. E siga no Instagram, dr.fabio.rodrigues.manaus. E, E siga-nos aqui no YouTube. aham, Se inscreva no canal e ative ative o sininho. para receber as notificações, pessoal. Vou deixar aqui meu Instagram mais uma vez, @doutora Patrícia Santiago. Siga a gente, tá bom? E aí, vamos aí, até a próxima, hein? Eu vou deixar uma caixinha para vocês dizerem pra gente quais são os assuntos, os próximos assuntos que vocês vão querer, tá? Lembrando que a gente vai ter vários episódios com a doutora Ana em relação aí à parte feminina, tá? A gente vai continuar aqui discutindo com vocês, levando informação para vocês. E vocês mandem as dúvidas pra gente. Abraço, hein? E até a próxima, hein?